Olá, profissional da contabilidade. Meu nome é Márcio, sou empresário contábil, conselheiro aqui do CRCSP. E hoje nós vamos iniciar mais uma síntese falada, né, esse novo espaço que o Conselho Regional de Contabilidade está oferecendo para você, profissional. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, né, sobre o contrato e distrato de prestação de serviços. E para tratar desse assunto, nós contamos hoje com a presença ilustre do nosso vice-presidente de fiscalização, José Donizete Valentina. Seja bem-vindo, José Donizete. Desde já agradecemos aí por sua atenção e vamos começar aqui nossa entrevista. Prazer é meu estar aqui nesse espaço. A maior importância que existe hoje e relevância para o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo é poder estar levando a informação a todo profissional da contabilidade, porque profissional esclarecido e profissional que tem ciência, né, da legislação, dos seus direitos, das suas obrigações, é o profissional que tem condições de exercer a sua atividade com plena capacidade e tranquilidade, não tem o que temer, né? Bom, para começar, né, o que você acha, quais medidas, né, o profissional pode adotar para evitar riscos em seu relacionamento com os clientes, Donizete? Bom, no primeiro momento, eu entendo que o relacionamento é algo que, como qualquer relacionamento na nossa vida, depende de ter regras bem esclarecidas e regras bem delimitadas. Quais são as obrigações de um lado, quais são os direitos do outro. Eu coloco na profissão contábil, nós temos o principal vínculo que nós temos com o nosso cliente é justamente atender às obrigações às quais nós somos contratados. Então, eu entendo que a principal forma de você se precaver eventuais riscos é podendo deixar claro quais são as nossas obrigações, quais são os limites que nós temos na prestação do nosso serviço. Eu coloco como um principal item aí, eu coloco o contrato de prestação de serviço. Hoje eu entendo que ele é o maior patrimônio que um profissional tem, porque um contrato bem redigido é o que dá o conforto e a segurança para que a relação entre o cliente e o profissional possa, né, decorrer em paz e com segurança, e que também o conselho, esse próprio contrato que é elaborado, ele permite que também o próprio conselho defenda o profissional. Então é muito importante. Outras podemos ir além, né? E já o mínimo, eu entendo o seu contrato, mas você pode ter um seguro de responsabilidade profissional, né? Que é uma forma também de você se resguardar, mas o seguro quando ele é utilizado porque a casa já caiu, né? Sim, então nós estamos falando aqui de ser preventivo, mas o seguro ele é importante também. E nós temos que ter, né, todo que é recurso para poder atender esse cliente. O uso de sistema de comunicação com o cliente, né? A eficiência do sistema de protocolo e tráfego de informação de dados. As pessoas não documentam nada que faz com o cliente. E é um perigo isso aí. Depois, quando há uma denúncia ou uma ação contra esse profissional, ele não tem argumento. Ele tem argumento, mas ele não tem prova, não tem prova material para poder comprovar, né, a sua inocência. E isso se dá a muitas empresas de contabilidade profissionais não têm um sistema eficiente de protocolo de trânsito de informação. Então, é importante que tudo isso seja muito bem estruturado dentro de uma organização contábil, inclusive com uma boa assessoria jurídica, né? Qualificação das pessoas que vão ter esse contato com os clientes e que vão fazer os envios das informações. Certo, inclusive o Código Civil de 2002, né, estabeleceu a obrigatoriedade do contrato, né, para os prestadores de serviço. Né? Então, diz, né, no Código Civil que para clientes adquiridos há mais de 5 anos havia dispensa quanto à formalização dos trabalhos, né, em contrato. Essa dispensa, você sabe dizer se essa dispensa é reconhecida também pelo Conselho Federal de Contabilidade? Sim, ela é reconhecida, né, porque de fato, né, há mais de 5 anos você não tem essa obrigatoriedade. Só que eu vou fazer uma ressalva. Eu diria que a falta do contrato é uma grande armadilha. Por quê? Porque o mesmo Código Civil, em seu artigo 601, olha só o que ele diz, vou ler aqui para você. Não sendo o prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças e condições. Ou seja, se determinada
a atividade, o produto do trabalho do profissional da contabilidade não tiver claro no contrato, e o empresário, o cliente, chegar e dizer, olha, ele não me entregou, por exemplo, nós vamos falar do bloco K, que está para ser agora implantado. Olha, era responsabilidade do profissional ter elaborado o bloco K na minha empresa, desenvolvido e ter feito o encaminhamento no SPED. Moral da história, mas não foi contratado para isso, mas está no contrato, numa ação judicial, os juízes têm dado, com base, né, nesse artigo 601 do Código Civil, o ganho para a empresa, porque aquilo que não está claro vale o genérico. E se é um trabalho que deveria ser feito, pode ser feito pelo profissional de contabilidade, automaticamente ele acaba assumindo. Então, essa relação fica muito frágil. E para que nós não tenhamos essa fragilidade, o contrato é essencial. Não tem, infelizmente, eu gostaria de dizer que por mais que os contratos com mais de 5 anos, esse vínculo com mais de 5 anos esteja dispensado do contrato, eu diria a todos, não abram mão disso, porque hoje nós temos os casos aqui no Conselho de julgamento onde nós vemos que a falta do contrato tem apenado muitos profissionais pelo simples fato de não ter, né, investido nisso. Então peço especial atenção que não abram mão do contrato, né, porque o contrato, mesmo não sendo obrigatório para todos, traz segurança e maior previsibilidade, né? Delimita e exclui expressamente obrigações, fixa responsabilidades e facilita o ônus probatório. Isso para nós vale ouro. Muito bem. O contrato de prestação de serviços contábeis pode ser considerado um contrato de adesão? Aquele contrato como das companhias de telefonia celular, por exemplo, né? Não, acho que esse termo adesão não se aplica a nós, né? Ninguém vem fazer adesão a serviço de contabilidade, eu nunca vi isso. Porque o contrato por adesão, ele já tem cláusulas fixas, imutáveis. É algo assim, eu quero o contador, você, quem nos dera, né? É o sonho, né? Se você pudesse estabelecer um contrato com tudo que a gente acha que é nosso direito e o cliente não tivesse direito a opinar. Isso não vai acontecer, né? Não vai ser agora que isso vai acontecer. Então, esse é um contrato de fato que permite, né, que haja negociação entre as partes, que haja a possibilidade, né, de que os direitos e nós temos alguns detalhes que é importante deixar claro. O que é legal, isso é imutável. O que é obrigação que o profissional tem que cumprir é imutável, ele tem que determinar. Exemplo, o cliente tem que fornecer, né, aquela carta de responsabilidade no final do ano. O cliente ele tem, nós temos que, como profissionais, dar ciência ao cliente que nós fazemos comunicação ao COAF, né, da Lei de Combate à Corrupção, Lavagem de Dinheiro. Isso são cláusulas imutáveis. Agora, em relação a valores, a datas e outros detalhes, né, inadimplência, isso não tem meio termo, isso é negociável. Então, é um contrato que ele realmente em nada tem a ver com esse contrato de adesão. Perfeito, Donizete. E, na sua visão, o que precisa ter um contrato de prestação de serviço para ser considerado juridicamente legal e válido? Bom, vamos lá. O contrato de prestação de serviço, né, para ele ser totalmente válido, ele equipara-se a um contrato executivo, né, extrajudicial. O contrato precisa ter a assinatura de todas as partes contratantes, né, bem como a assinatura de 2 testemunhas com reconhecimento de todas as firmas. É o que se espera, porque se amanhã você vai comprovar que a assinatura que está lá é real ou não, né, tem que se ter, até que nós cheguemos no dia de ter nossos contratos digitais com certificação, né, digital, mas isso estamos caminhando, não chegamos aí ainda. O que dispensa o registro em cartório, uma vez que tem firma reconhecida. No entanto, né, é óbvio dizer que o registro em cartório também, se possível, nos dá uma maior confiabilidade nesse contrato. E desde que esse não possua dispositivo que contraria a legislação vigente. Quer dizer, um contrato, em nenhum momento, ele pode contradizer uma legislação maior. A vontade das partes não pode ir contra a lei. Então, é importante então, que nós tenhamos toda essa formalização e que nós possamos, né, de alguma forma, nunca dispensar o acompanhamento de um advogado nesses contratos. Eu sempre recomendo, eu acho que cada um tem uma prerrogativa legal e uma competência. Eu acho que o profissional de contabilidade
tem que estar sempre amparado por um profissional da área do direito, porque sempre nós podemos entender muito sobre muita coisa, mas não vamos invadir esse território. É importante ter essa assessoria também. Ok, Donizete. E me diz uma coisa, os contratos verbais são válidos, né? Como proceder em caso de rescisão de um contrato verbal? Bom, embora a lei não estabeleça, né, o que o contrato deva ser obrigatoriamente escrito, o que tem que estar escrito nele, nós temos a antiga figura, né, do contrato tácito e o contrato não tácito, né? Mas a questão é que uma vez que você vai rescindir um contrato que ele foi inicialmente feito de forma verbal, é importante, que aí nós não estamos entrando no mérito aqui do distrato, mas é importante que o distrato ele contemple todas as regras que estavam combinadas e a qual estão sendo distratadas. Então, vamos dizer assim, uma vez que no direito ele é aceito, né? O contrato não tácito, o contrato verbal ele é aceito. Uma vez que possa haver prova entre as partes de que houve um acordo, ele vai ter que ser cumprido. Mas nunca esqueça de uma coisa, independente de você ter contrato ou não, aquilo que é legal, aquilo que a lei determina, estando no papel ou não estando no papel, você vai ter que cumprir. Uma vez que está determinado que você vai ter que entregar o livro diário para o profissional, para o cliente, você terá que entregar a documentação que lhe pertence, o livro diário, o livro razão e tudo mais. A questão aonde nós entramos numa seara perigosa é que se ele não lhe deu condições de gerar esse livro, você não tem como se amparar para dizer qual era o prazo. Quer dizer, a documentação é tudo. Quando tudo corre bem, diríamos que nós estamos num território que não haveria problema. Seria só deixar claro no distrato quais foram as bases que estava regendo a relação entre as partes no momento em que se encerrou a relação. Mas é um território muito perigoso. Eu não recomendo que as pessoas trabalhem dessa forma. Agora, Donizete, caso exista um contrato verbal, é possível formalizar esse contrato, né? Aderir a um contrato escrito aí depois de anos de vínculo, né? E se for possível, qual que é a formalidade, Donizete? Não, tranquilamente. Inclusive é o que eu recomendo, né? A partir do momento em que você não tem esse contrato formal, o que eu recomendo é que você formalize. Como é que você formaliza? Você faz um contrato hoje, deixando claro quais são as regras hoje, só que você não perde vamos dizer assim, você não perde o direito, a oportunidade de citar nesse instrumento que você está gerando agora, quando que teve início o vínculo, essa relação de trabalho, quando que ela teve início, e que as regras atuais também contemplem alguns detalhes que, por acaso, vão interferir no que foi feito antes. Então, é um trabalho que requer muita atenção e muita qualidade. Mas, vamos supor, se você não tem nada e precisa ter um contrato porque é recomendado e a lei também determina isso, faça o melhor. O fato de não ter nada, tendo alguma coisa é muito melhor do que não ter nada, mas se vai fazer, coloque nele o que a legislação determinou. Faz de conta que você está tendo cliente hoje, monta um contrato completo. Aí você vai adequando as cláusulas de acordo com o que está acordado entre vocês e no final das contas você coloca as cláusulas que remetem ao início da relação e quando ela começou. Inclusive isso está bem dentro do que eu já ia te perguntar em seguida, né? Se existe, né, algumas cláusulas obrigatórias para um contrato de prestação de serviço, né, que necessariamente o profissional deve incluir no contrato junto ao seu cliente. Bom, cláusula obrigatória tem, mas que não tem um modelo padrão, né? A cláusula obrigatória tem, mas é óbvio, você tem que ter o preâmbulo, determinação de quem são as partes, a cláusula que trata de valor, etc. e tal. Eu vou até citar aqui, tem uma relação que eu vou citar para você, uma relação de cláusula que eu entendo que são muito importantes. Mas só que eu chamo a atenção do quê? O contrato ele tem particularidades, peculiaridades entre o cliente e o profissional da contabilidade. Isso é a parte que eu diria para você mais difícil. Porque essa parte ela tem que ficar muito clara, que não crie, né, nenhum problema junto ao cliente, dele não querer assinar, e também do profissional também se sentir tolhido de ter lá alguma exigência, alguma coisa que só lhe prejudique, seja um risco muito grande para o profissional. Então, é realmente algo delicado, por isso que eu digo que os contratos mais simples, né,
Porque se você não é o mega profissional que todo mundo quer ter o seu serviço, você chega lá e bate na mesa, esse é o meu contrato, se quiser, tudo bem, se não quiser, procura outro. Mas, desculpa, mas eu acho que a maioria dos profissionais não ostentam todo esse privilégio. A gente batalha pra caramba para ter um cliente, e esse cliente, nós também temos que valorizar, né, a nossa capacidade profissional, o nosso currículo, mas também, quando a gente vai negociar, eles jogam pesado no contrário de querer ter vantagem. Então, é importante que, nesse primeiro momento, haja realmente uma boa negociação, que se chegue num acordo nas cláusulas que dependem realmente em relação a prazos, valores e tudo mais. Mas o que eu considero que são cláusulas que deveriam ter uma certa atenção, né? Eu colocaria aqui para vocês, olha só, relação dos serviços a serem prestados. Essa parte é a alma, né? Porque se você não deixar claro tudo que você tem que prestar de serviço, lembra que eu falei lá do artigo do Código Civil? Tudo que você não deixar claro, pelo Código Civil você teria que fazer. Então, essa é a parte que você tem que deixar bem detalhado. Duração do contrato. Normalmente, a maioria dos contratos são indeterminados, mas tem uma cláusula rescisória. Deixar claro como que vai ocorrer uma rescisão se ela tiver, né? Com a fixação de prazos, né, para assistência, né, após quando vem a denúncia, né, de que o cliente está rescindindo, quais os prazos, como que você vai entregar a documentação, como é que funciona. Honorários, esse é o nosso ganha-pão. Como que você determina se ele tem reajuste, se não tem reajuste, se tiver alguma condição especial, como vai ter, principalmente inadimplência. As pessoas vêm me perguntar, estou sem receber há 3 meses. Eu sou obrigado a prestar serviço? Nunca. A partir do momento que você terminou, que depois de 2 meses os trabalhos, você interrompe a prestação do serviço, é óbvio que qualquer documento que ele tenha pago ou documento que pertence ao cliente, você tem que devolver e tem que entregar. Mas aquilo que ele não pagou, que depende, que é produto seu e que você elaborou após o período de interrupção, de acordo com o contrato, você não tem que entregar. O próprio profissional tem que entender que ele não é refém. A partir do momento que ele tem um contrato bem elaborado, ela determina que depois de X meses o trabalho será interrompido, ele comunique o cliente, é óbvio, né, que decorreu o prazo e que o trabalho será interrompido a partir de X meses, de acordo com o que está no contrato. A partir daquele momento que é documento dele, você devolve, aquilo que ele já pagou, você entrega, passou disso, você não tem que fazer mais nada. Outra coisa também, né, vamos ver aqui, a responsabilidade das partes tem muito a ver também em dizer quais são os prazos que você me entrega os documentos e qual o prazo que eu te devolvo o serviço pronto, um item, né? Fórum para dirimir conflitos, né? Hoje nós temos aí muitas juntas conciliatórias e tudo mais, é até uma prática comum você poder atribuir, né, a essas juntas conciliatórias em caso de algum litígio aí, né? Isso é muito importante também ficar claro. A obrigatoriedade do fornecimento da carta de responsabilidade, isso é interessante, deixar claro no contrato que o cliente vai ter que te entregar a carta de responsabilidade para que você possa entregar-lhe o balanço assinado. E o que mais aqui, eu acho que só, também deixar claro quanto à comunicação do COAF também, que eu acho muito importante, né, que você possa explicar para ele que tudo que ele está fazendo hoje, as transações de dinheiro que ele venha a efetuar acima de R$100 mil, né, ou os pagamentos de honorários acima de 30 mil, estarão, ou qualquer evidência, né, de lavagem de dinheiro, nossa profissão, como nós, como profissionais, estamos sujeitos à lei de fazer essa comunicação ao COAF. No geral é isso. Ok, Donizete. Bom, um tema polêmico também, Donizete, é que nossa legislação, né, como todos sabem, é muito dinâmica, né, tanto profissional quanto tributária, e acontece que o contrato que nós fizemos anos atrás pode se tornar desatualizado, né, devido à assunção de novas obrigações, né, como, por exemplo, a lei do COAF, que você citou, a Carta de Responsabilidade e Administração, que veio de alguns anos para cá, além de obrigações tributárias como o E-Social, o próprio Bloco K, que você citou. E o que fazer, né? A falta, né, da previsão dessas obrigações torna o contrato inválido? Nunca, isso não torna inválido, porque qualquer contrato, com o decorrer do tempo, qualquer documento, até um contrato social, com o decorrer do tempo, ele necessita de ser atualizado.
né? O contrato de prestação de serviço não é diferente. A legislação ela é dinâmica, muitas coisas vão se criando, né? Muitas obrigações novas vão surgindo, e isso há a necessidade que nós chamamos de fazer os termos aditivos. Então é muito importante que já tenha essa prática entre o cliente e falar, olha, é um termo aditivo quanto à cláusula tal de novas obrigações. É importante que o contrato original já prevesse isso, né? Que havendo novas, né, obrigações que serão feitos os termos aditivos. Mas não tendo também essa cláusula, não impede que se faça. Mas é o que eu recomendo, que faça os termos aditivos. Em qualquer dificuldade, né, que se tenha de mandar esse termo aditivo, pelo menos que deixe claro em um documento formal enviado ao cliente que aquele contrato agora ele também está sujeito, o cliente será sujeito a essas novas obrigações. Mas em nenhum momento não há risco nenhum dele não se tornar válido. Muito bem. E o que acontece, Donizete, com o término da relação entre as partes, aí, do profissional da contabilidade e o cliente? O profissional da contabilidade deve devolver os documentos da empresa, né, que estejam sob sua guarda. Esse profissional também deve entregar os arquivos eletrônicos, magnéticos, oriundos dos softwares contábeis, do qual não é proprietário, no caso? Bom, uma coisa nós temos que entender o que pertence ao cliente, a documentação que pertence ao cliente, por hipótese alguma, pode ser retida pelo profissional. Isso independe de pagamento. Agora, o produto que ele gerou, então vamos por partes nessa resposta. O produto do trabalho que ele foi contratado e recebeu, ele também tem que entregar ao cliente. Somente aquilo que ele produziu, não é documento do cliente, mas produção, né, de trabalho do profissional de contabilidade, em que ele não tenha sido remunerado por isso, porque no contrato que ele previa que ele ia receber, ele não recebeu, então ele não tem que entregar. Só que há uma mudança, porque antes você entregava os documentos ao cliente. Hoje, 80% do que você produz é digital, é virtual. Então, nós temos o quê? Vamos por partes. Todas as obrigações acessórias que você produziu, isso eu digo que não é, no meu ponto de vista, não é quando o cliente sai. Você tem que fazer isso mensalmente. A cada período que você produz, você já protocola, é o que nós falamos no começo da entrevista. O sistema de protocolo e documentação é a alma do escritório também. Ele teria que entregar esses arquivos como se fosse um documento. Ele está mandando um arquivo lá dentro de uma mídia ou de alguma forma, que tem um protocolo legal que o cliente ateste que ele recebeu todos esses arquivos, todas as obrigações acessórias de uma forma completa, como se estivesse bem envelopada, bem, né, embalada ali digitalmente, entregue, que amanhã ou depois, bater na sua porta, eu preciso que você me entregue o SPED de tal período, você não tem que ficar se esgoelando lá de desespero para achar o arquivo, porque você só acha o protocolo e fala, olha, em tal data eu te entreguei a mídia, eu não tenho obrigação de te entregar de novo. Porque você já deixa claro que a partir daquele momento a guarda é dele, não é mais sua. Você não é obrigado a manter cópia. Agora é óbvio que livro diário, né, livro razão, esse tipo de coisa, também são produtos que você já mandou no SPED. Tem o ECD, depois está linkado ao ECF. Então, são itens que você também gera em arquivo magnético, lá em PDF, e manda entregar para ele. Todo esse material pertence ao cliente, mas se deve já promover a entrega à medida que você... o envio ao cliente à medida que você faz a entrega aos órgãos governamentais, né? E aí, sucessivamente, tudo. Mas eu tenho que entregar a contabilidade que eu fiz? Falei, não, seu sistema de contabilidade gera o quê? Livro diário, livro razão, obrigações acessórias, entre os SPED da vida. Nesse momento, você entregou para ele cada peça, o livro diário, razão e tudo mais, você está desobrigado. Você pode ter uma guarda aí por segurança por algum tempo, aí para qualquer eventualidade. Obrigações a arquivos trabalhistas. A partir do momento que você também entrega todas as obrigações acessórias, você passa os controles históricos, né? Todo aquele material de cadastro que você é obrigado a passar no momento em que que é feita a transferência da contabilidade, você também está isento disso. Então é muito importante que o profissional tenha esse controle e tenha esse cuidado, senão ele vai tomar uma invertida e vai ter problemas sérios depois de muitos anos que o cliente foi embora. Então, a recomendação que eu dou realmente é que se faça a entrega com qualidade. Ok, Donizete. Acredito que nós desenvolvemos aqui os principais itens aí relacionados a esse importante tema e foi muito útil aí para todos os nossos ouvintes. Queremos agradecer aí toda a sua disponibilidade em participar conosco dessa síntese falada, tá ok? E esperamos contar contigo numa próxima aí.
Em breve. O prazer será meu. Deixo um abraço para todos e lembrem-se, dúvidas, esclarecimentos, façam contato conosco. O CRC está aqui para atendê-lo, para servi-lo. O CRC está pela valorização do profissional da contabilidade. Muito obrigado e um abraço. Muito obrigado.